Zé, fala aí uma letra, Zé. Uma letra, mas pra quê? Fala aí, Zé. Mulher, isso vai dar confusão. Dá não, Zé. Fala aí, a primeira letra que vinha na tua mente. Olha, da última vez deu encrenca, deu confusão, viu? Dá não, Zé. Fala logo. Tem certeza? J. Zé, normalmente vem na cabeça a inicial de uma pessoa que a gente gosta muito. Eu não tenho J no nome. Tua mãe não tem J no nome dela. Teu pai não tem J no nome dele. Quem é esse J, Zé? Jéssica, Joana, Jaqueline. Quem é, Zé? Jesus. Sabe de nada, inocente. Rapaz, tô sem nem R$1 no bolso. Ah, se aparecesse um trabalhozinho, rapaz, pra me ganhar R$1, né? Rapaz, eu tenho uma roça ali cheia de moita para bater. Mas qual é o teu nome? Meu nome é Cassiano, mas para trabalhar, Cassioto.